A noite estava quente, e eu olhava para a lua através da janela do hotel. Algo dentro de mim não estava certo. Não era cansaço, não era nervosismo por mais um show. Era uma sensação diferente, como se algo tentasse me avisar, me alertar sobre o que estava por vir. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui, e nos ajude com sua inscrição. Comente Deus é meu tudo para que Ele guarde você, não esqueça de deixar seu like. Fechei os olhos por um instante, tentando me acalmar, mas, de repente, fui tomada por uma visão tão intensa que me fez prender a respiração. Vi o avião em que eu estava tremendo no ar, gritos desesperados ecoando ao meu redor. O clarão de um impacto, e então, o vazio. No meio daquele caos, senti uma presença. Uma voz firme, mas serena, me chamou pelo nome. Jesus estava ali, me olhando com compaixão. Ainda há tempo de escolher, ele disse. Acordei ofegante, o coração disparado. Passei a mão no rosto, tentando afastar o suor frio que escorria pela minha testa. Meu peito subia e descia rapidamente enquanto eu tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Será que era apenas um sonho? Ou um aviso? O medo começou a crescer dentro de mim, mas ao mesmo tempo, uma parte minha se recusava a acreditar. Eu não podia cancelar a viagem por causa de um pressentimento. Não podia decepcionar as pessoas que esperavam por mim naquela noite. Respirei fundo e decidi que seguiria com meus planos. Mas algo dentro de mim dizia que aquela escolha mudaria tudo. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte, mas a inquietação ainda pesava sobre meu peito. Tentei afastar os pensamentos ruins enquanto me preparava para encontrar minha equipe. O espelho refletia um rosto sério, cansado. Passei os dedos pelos fios do cabelo e fechei os olhos por um instante. Felipe Ribeiro, meu produtor, já me esperava no saguão do hotel, animado como sempre. Ele falava sobre a agenda do dia, sobre como a apresentação em Caratinga prometia ser um dos maiores shows do ano. Assenti com um sorriso automático, tentando acompanhar sua empolgação, mas meu coração batia acelerado. Ao nosso lado, João Silveira, meu tio e assessor, digitava algo no celular, provavelmente resolvendo detalhes de última hora. Ele ergueu os olhos por um instante e percebeu meu silêncio incomum. Tudo bem, Larissa? Você parece preocupada. Pensei em contar sobre a visão da noite anterior, mas me contive. Eles não entenderiam. Ou pior, diriam que era só cansaço, fruto da rotina exaustiva que eu levava. Só um pouco ansiosa. Nada demais. Felipe riu. Depois de tanto tempo na estrada, ainda sente isso? Tentei rir também, mas o nó na minha garganta impedia qualquer som de sair. A caminho do aeroporto, olhei pela janela do carro e observei o céu, limpo e azul. Tudo parecia normal, mas dentro de mim, algo insistia em me alertar. Meus dedos tocaram o pingente dourado no meu pescoço. No aeroporto, o bimotor já nos aguardava. O piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e o copiloto, Tarcísio Pessoa Viana, nos cumprimentaram com um sorriso profissional. Eles pareciam tranquilos, acostumados àquela rotina. Subimos a bordo. Acomodei-me no assento e respirei fundo. A inquietação voltou com mais força assim que a aeronave começou a taxiar na pista. O avião decolou suavemente, e por alguns minutos, tentei me convencer de que era tudo paranoia. Mas então, algo chamou minha atenção. O para-brisa da cabine parecia levemente embaçado. Meu estômago revirou. Está tudo certo? Perguntei, forçando um tom casual. Geraldo, ainda focado nos instrumentos, respondeu sem desviar os olhos. Tudo sob controle. Só umidade. Isso acontece às vezes. Minha garganta secou. Essa mesma falha já havia sido registrada antes. Olhei para Felipe, que conversava distraído com João, e depois para o relógio no meu pulso. O tempo parecia correr mais devagar. Meu coração batia forte. O que quer que estivesse prestes a acontecer, eu já havia visto antes. A lembrança da visão me atingiu como um soco. A voz serena e poderosa ecoou na minha mente. Ainda há tempo de escolher. Mas agora não havia mais volta. Tentei me distrair olhando pela janela, mas a paisagem lá fora parecia se mover de forma estranha. Uma sensação de vertigem tomou conta de mim, e por um instante, achei que fosse desmaiar. O avião deu um leve tranco. Pequeno, quase imperceptível. Felipe parou de falar e olhou para mim. Sentiu isso? Antes que eu pudesse responder, outra oscilação fez a aeronave estremecer. O rádio emitiu um ruído estranho. Tarcísio franziu a testa, trocando um olhar rápido com Geraldo. Vamos manter a calma, disse o piloto, ajustando algo no painel. Mas minha mente já sabia o que estava por vir.
A turbulência ficou mais forte, e dessa vez, o tranco foi tão brusco que meu corpo foi jogado contra o assento. Meu coração disparou, e a mão apertou instintivamente o pingente no meu pescoço. Minha respiração ficou pesada. Jesus, por favor. As luzes piscaram. Um som metálico ecoou pela fuselagem. Felipe segurou meu braço. Larissa. O medo no olhar dele era o reflexo do meu próprio desespero. Eu não queria partir. Não agora. Pensei no meu filho, no rosto de Lucas me esperando em casa. Senhor, me ajude. Não me deixe partir. Mas então, algo dentro de mim mudou. A aceitação veio como uma onda silenciosa, uma compreensão dolorosa. Era tarde demais. O avião chacoalhava como se fosse feito de papel, jogado por uma força invisível que não podíamos controlar. As luzes piscavam no interior da cabine, e os alarmes soavam estridentes, preenchendo o espaço com um som que parecia marcar a contagem regressiva para o inevitável. Meu coração batia tão rápido que parecia querer rasgar meu peito. Olhei para Felipe, para João, e vi o medo estampado em seus rostos. O piloto e o copiloto falavam entre si, mas suas vozes soavam distantes, como se um véu separasse o que estava acontecendo da minha consciência. O avião estremeceu com ainda mais força, e senti meu estômago subir. Pela janela, a paisagem lá fora girava de maneira desordenada, o céu e a terra se misturavam. Uma mão apertou a minha. Era João. Seus olhos, antes cheios de confiança, agora estavam tomados pelo pavor. Vai ficar tudo bem, tentei dizer, mas minha voz saiu trêmula, fraca. Nem eu acreditava nisso. Fechei os olhos por um instante e tentei rezar. Mas minha mente estava embaralhada, perdida entre o desespero e a tentativa de manter a calma. Então, uma lembrança invadiu minha mente como um raio. A visão. Jesus me mostrou tudo isso antes. O avião, o caos, o medo, a queda. Abri os olhos rapidamente, buscando um sinal, qualquer coisa que me dissesse que ainda havia uma saída. Mas o tremor na aeronave só aumentava, e o olhar de pânico de Felipe confirmou o que eu já sabia. Larissa, ele disse meu nome em um tom que soava como uma despedida. O chão de metal sob meus pés parecia desaparecer. Meus dedos se agarraram ao apoio do assento, mas não havia estabilidade, apenas o vácuo tomando conta de tudo ao redor. Os alarmes soavam cada vez mais altos, e a voz do piloto veio, tensa e urgente. Perda de altitude. A cabeça começou a girar. O ar ficou mais pesado, difícil de respirar. A turbulência jogava meu corpo contra o encosto do banco, e a pressão nos ouvidos ficou insuportável. A visão que tive antes parecia mais clara agora. Fechei os olhos novamente, dessa vez, me concentrei em uma única oração. Jesus, se essa for a minha hora, cuide do meu filho. A escuridão tomou conta. O tempo se perdeu. Não sei por quanto tempo fiquei imóvel. A sensação de frio foi a primeira coisa que me atingiu quando meus sentidos começaram a voltar. Um peso inexplicável tomava conta do meu corpo, como se estivesse presa em outro mundo. Meu peito subia e descia devagar, e minha mente tentava entender o que havia acontecido. O silêncio era absoluto. Pisquei algumas vezes, tentando abrir os olhos. A luz fraca e tremeluzente me cegou por um instante. O cheiro forte de queimado invadiu minhas narinas, e uma dor aguda cortou meu ombro assim que tentei me mexer. Onde eu estava? A lembrança veio como um golpe brutal. O avião. A queda. O desespero. Tossi, engasgando com o gosto metálico do sangue em minha boca. Meu corpo estava pesado, mas precisei reunir forças para olhar ao redor. O que vi fez meu coração parar. A fuselagem da aeronave estava destruída. As poltronas retorcidas, o chão coberto por destroços. O barulho de algo crepitando ao longe me fez entender o que era o cheiro de queimado. Minha respiração acelerou. Felipe. João. Meus olhos buscaram por eles desesperadamente. O silêncio era insuportável. Tentei me levantar, mas minha perna cedeu. Uma dor lancinante subiu pelo meu joelho. Mordi o lábio, prendendo o grito. Meu corpo tremia. A cabeça latejava. A visão se turvava, mas lutei contra isso. Precisava encontrar minha equipe. Precisava saber o que havia acontecido. Precisava entender por que ainda estava viva. O cheiro de queimado se intensificava, e a fumaça começava a se espalhar pelo que restava da fuselagem retorcida. Minha mente oscilava entre a consciência e o torpor, como se eu estivesse presa entre dois mundos. Cada movimento era um esforço doloroso, mas a necessidade de encontrar os outros me fez ignorar a dor. Meus olhos varreram os destroços. O silêncio ao redor parecia ensurdecedor, um vazio sufocante.
A respiração entrecortada me fez tossir, e um gosto ferroso preencheu minha boca. Lembrei de Filipe. De João. Tentei chamá-los, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. O medo crescia, apertando meu peito, mas eu não podia me entregar a ele. Precisava continuar. Arrastei-me entre os destroços, ignorando o latejar no joelho e a ardência no ombro. Minhas mãos tremiam quando toquei o metal quente, apoiando-me para tentar ficar de pé. A cada passo, meu coração martelava dentro do peito, esperando ver um rosto conhecido, ouvir um som, qualquer sinal de que eu não estava sozinha naquele cenário de destruição. Ao longe, um corpo imóvel chamou minha atenção. Meu estômago se revirou. Era João. O sangue manchava sua camisa, e sua pele pálida parecia pertencer a outra pessoa, não ao homem forte e enérgico que sempre esteve ao meu lado. Ajoelhei-me ao seu lado, ignorando a dor que subia pela perna. Toquei seu rosto com as mãos trêmulas, rezando para que ele se mexesse, para que respirasse, para que algo me dissesse que ele ainda estava ali. João, minha voz mal saiu. O silêncio foi a resposta que recebi. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. Minha mente se recusava a aceitar. Não podia ser verdade. Fechei os olhos por um instante e senti o peso da realidade esmagando minha alma. Eu já havia visto esse momento antes, naquela visão. Mas estar ali, viver aquilo de verdade, era algo que eu jamais poderia ter imaginado suportar. O som de algo se movendo me fez prender a respiração. Ergui a cabeça, o coração acelerado, e meus olhos se fixaram em outro ponto entre os destroços. Um gemido fraco preencheu o ar. Filipe. A adrenalina me fez ignorar qualquer dor enquanto me arrastava até ele. Seu rosto estava machucado, sujo de sangue, mas seus olhos estavam abertos, ainda que pesados. Larissa. Minha garganta se apertou. Estou aqui, sussurrei. Ele tentou se mexer, mas o corpo não respondia. Seus lábios tremiam, como se estivesse tentando dizer algo. O que aconteceu? Engoli em seco, tentando encontrar palavras que fizessem sentido. Mas nada parecia certo. Caímos. A expressão dele ficou perdida por um instante. Seu olhar vagou ao redor, absorvendo a cena devastadora. João, ele tentou perguntar, mas o medo em seus olhos mostrava que já sabia a resposta. Minha respiração ficou pesada. Eu sinto muito. Filipe fechou os olhos e respirou fundo, a dor estampada em cada traço de seu rosto. O barulho de algo estalando trouxe um novo alerta. A fumaça ficava mais espessa, e uma onda de calor tomou conta do ambiente. O cheiro de combustível se misturava ao ar, tornando tudo ainda mais perigoso. Precisávamos sair dali. Reuni todas as forças que ainda restavam e segurei o braço de Filipe, tentando ajudá-lo a se levantar. Temos que sair daqui. Ele assentiu lentamente, mas seu corpo não respondia como deveria. Cada movimento parecia um esforço gigantesco. A cada segundo, o calor aumentava. As chamas começavam a crescer entre os destroços, e o tempo estava se esgotando. Olhei para o céu acima de nós, tentando encontrar um fio de esperança. A visão de Jesus veio à minha mente mais uma vez. Eu ainda estava viva. Mas por quê? Essa resposta ainda não estava clara. A fumaça tomava conta do ar ao meu redor, densa e sufocante. Cada inspiração era um esforço, um ardor que queimava minha garganta. O calor aumentava, e a visão do fogo devorando os destroços me fez entender que não tínhamos muito tempo. Segurei o braço de Filipe com mais força, tentando puxá-lo para fora daquele inferno. Ele estava fraco, sua respiração irregular, o corpo pesado. Aguenta firme, murmurei, sem saber se falava para ele ou para mim mesma. A cada passo, meu joelho protestava, mas eu me recusava a ceder à dor. A adrenalina me empurrava para frente, ignorando o desconforto e o desespero que se agarrava ao meu peito. O caminho até a clareira próxima parecia interminável. O avião agora não passava de uma carcaça retorcida, envolvida pelas chamas. O calor irradiava como uma parede invisível, empurrando-nos para longe. Filipe gemeu baixinho quando nos afastamos o suficiente. Preciso descansar. Ele caiu de joelhos, exausto. Eu também queria me permitir desmoronar, mas o medo não me deixava. Olhei ao redor. Nenhum sinal de socorro. Nenhuma sirene ao longe. Nenhum helicóptero sobrevoando a área. Apenas o silêncio da floresta e o crepitar do fogo consumindo os destroços. A realidade me atingiu com brutalidade. Estávamos sozinhos. Sentei ao lado de Filipe, tentando controlar a respiração. Minha cabeça latejava, e minha pele ardia onde havia cortes e escoriações. Precisamos de ajuda,
ele disse, a voz fraca. Concordei, mesmo sabendo que não tínhamos como pedir socorro naquele momento. Não sabíamos onde estávamos, e nossos celulares não estavam mais conosco. O céu começava a mudar de cor. O azul dava lugar a tons alaranjados, indicando que logo anoiteceria. Uma onda de medo me percorreu. Passar a noite ali, machucados, sem saber se alguém nos encontraria, era uma ideia aterrorizante. Felipe se encostou em uma pedra, os olhos pesados. Não podemos dormir, avisei, preocupada com o estado dele. Ele riu fraco. Não sei se tenho escolha. Olhei para a escuridão crescente da floresta. Árvores imensas nos cercavam, e os sons da natureza pareciam mais altos agora. Cada estalo de galho me fazia prender a respiração. Fechei os olhos por um instante, tentando encontrar forças. Jesus, me guie. O vento soprou forte, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo dentro de mim dizia que aquela noite seria longa. A noite caiu rapidamente, e a escuridão trouxe consigo um silêncio ainda mais profundo. O vento soprava entre as árvores, e cada som ao nosso redor parecia amplificado. Meu corpo estava exausto, mas minha mente se recusava a descansar. Eu não podia me dar ao luxo de fechar os olhos, não naquele momento. Felipe respirava com dificuldade, seu peito subindo e descendo de maneira irregular. O sangue seco manchava sua camisa, e seu rosto estava ainda mais pálido sob a luz fraca da lua. Meu coração apertou. Eu precisava encontrar um jeito de ajudá-lo. Levantei-me, sentindo cada músculo protestar contra o movimento. Precisava buscar água, algo que pudesse amenizar a dor dele, talvez alguma forma de nos manter aquecidos. Olhei ao redor, tentando me orientar no meio da floresta escura. Não me deixa sozinho, a voz fraca de Felipe me fez parar. Ajoelhei-me ao seu lado, segurando sua mão. Eu não vou a lugar nenhum. Só preciso encontrar algo para nos ajudar. Ele assentiu lentamente, mas seus olhos mal conseguiam se manter abertos. Um medo crescente tomou conta de mim. Precisávamos sair dali logo. O céu estrelado acima de nós parecia um quadro distante, uma lembrança de um mundo que agora parecia tão longe. O frio começava a se intensificar, e o som de galhos quebrando ao longe me fez prender a respiração. Fiquei imóvel, ouvindo atentamente. Poderia ser apenas o vento, algum animal pequeno passando, mas minha intuição dizia o contrário. Meu coração disparou. Olhei para Felipe, que já não parecia consciente. O barulho se repetiu. Dessa vez, mais perto. Meu corpo enrijeceu, e prendi a respiração. Alguém ou algo estava ali, nos observando. A floresta parecia prender o fôlego junto comigo. O tempo parou por alguns segundos, até que um farfalhar de folhas anunciou que não estávamos mais sozinhos. Minha pele se arrepiou quando um vulto surgiu entre as árvores. Os olhos brilharam na penumbra. Meu coração martelava dentro do peito. Eu não sabia se aquilo era uma ameaça ou uma resposta à minha oração. O vulto se moveu lentamente entre as sombras da floresta, e meu corpo ficou tenso, como se estivesse preso entre o instinto de correr e a necessidade de entender o que estava diante de mim. Meus olhos tentavam enxergar melhor, mas a escuridão tornava tudo incerto. Felipe ainda respirava com dificuldade ao meu lado, inconsciente. Eu sabia que precisava proteger a nós dois, mas não tinha forças para fugir, nem para lutar. Apenas fiquei ali, esperando, rezando para que aquilo não fosse uma ameaça. O som de passos leves sobre as folhas secas se aproximou. O vulto tomou forma, revelando um homem de aparência rude, vestindo roupas simples e carregando uma pequena lanterna. Seu olhar percorreu os destroços do avião ao longe, depois se fixou em mim. Você, sobreviveu? A voz dele era rouca, surpresa. Meu coração ainda batia forte, mas fiz um esforço para responder. Nós precisamos de ajuda, ele está machucado. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. O homem se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Felipe. Tocou seu pulso com cuidado, avaliando sua respiração. Está fraco, mas vivo. Temos que tirar vocês daqui. Engoli em seco, sentindo uma mistura de alívio e medo. Quem é você? Ele hesitou antes de responder. Meu nome é Raul. Moro nas montanhas, perto daqui. Vi um clarão no céu, e depois, o fogo. Decidi procurar. Meus olhos se encheram de lágrimas involuntárias. Eu não sabia se era um milagre ou apenas sorte, mas o fato de alguém ter nos encontrado naquele imenso vazio de escuridão me deu um fio de esperança. Raul olhou ao redor, avaliando a situação. Não podemos ficar aqui. Há animais, e o cheiro de sangue vai atrair coisas que você não quer encontrar. Meu estômago revirou. Ele pode andar?
Perguntou, apontando para Filipe. Balancei a cabeça. Está fraco demais. Raul suspirou, coçando a barba curta. Vou carregá-lo. Mas precisamos ir rápido. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se abaixou e puxou Filipe para cima, apoiando-o sobre seus ombros com uma força impressionante. Pegue minha lanterna e me siga. Minhas pernas protestaram, mas me forcei a levantar. Peguei a lanterna tremendo e comecei a seguir Raul pela trilha estreita que se abria entre as árvores. A cada passo, o medo de que tudo aquilo fosse apenas uma ilusão aumentava. Mas a única coisa que eu podia fazer era continuar. As folhas farfalhavam ao nosso redor, e o vento frio cortava minha pele. O som de galhos quebrando sob nossos pés ecoava na floresta silenciosa. Depois do que pareceram horas caminhando, Raul parou. Estamos perto. Olhei ao redor, mas só via mais árvores e sombras. Onde? Ele apontou para um pequeno conjunto de rochas, e entre elas, uma abertura estreita revelava a entrada de algo. Minha cabana. O cansaço e a dor me fizeram soltar um suspiro de alívio. Pela primeira vez desde a queda, senti que talvez tivéssemos uma chance. Raul nos conduziu para dentro, e o calor acolhedor da pequena cabana contrastou com o frio cortante da noite. As paredes eram de madeira rústica, e uma fogueira acesa no canto iluminava o ambiente com uma luz tremeluzente. Filipe foi cuidadosamente deitado sobre um colchão velho no chão. Raul pegou um pano limpo e umedecido, começando a limpar os ferimentos dele. Ele vai precisar de descanso. Eu me sentei ao lado, observando os traços abatidos de Filipe. Obrigada, por nos ajudar. Raul assentiu, mas seu olhar ficou distante. Vocês tiveram sorte. Mas não estão fora de perigo ainda. Meu peito se apertou. O que quer dizer? Ele olhou para mim com seriedade. Esse acidente, não foi só um acidente, foi? Um arrepio percorreu minha espinha. Raul sabia mais do que estava dizendo. E naquele momento, percebi que nossa luta estava apenas começando. A luz bruxuleante da fogueira iluminava os traços tensos do rosto de Raul. Seu olhar era firme, como se carregasse um peso que não estava disposto a compartilhar por completo. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido apenas pelo som do vento uivando lá fora e da respiração instável de Filipe. Minha mente estava cansada, mas sua pergunta ecoava dentro de mim. Não foi apenas um acidente? Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava. O que quer dizer com isso? Minha voz saiu baixa, quase receosa da resposta. Raul suspirou e pegou um pedaço de madeira, mexendo nas brasas da fogueira antes de responder. Não sou um homem de cidade, mas já vi coisas demais nesse mundo para acreditar em coincidências. Vi o jeito que o avião caiu. Não foi uma simples falha. Minha respiração ficou presa no peito. Eu já havia sentido que algo não estava certo desde a visão que tive antes do voo, mas ouvir aquilo de outra pessoa tornava tudo ainda mais real. Você acha que alguém fez isso acontecer? Ele ergueu os olhos para mim e não precisou dizer nada. Seu silêncio foi suficiente para confirmar o que eu temia. O coração martelava dentro do peito. As lembranças voltavam em flashes, o vidro embaçado, os solavancos no avião, o cabo de energia no meio do nada. Tudo parecia agora fazer parte de um quebra-cabeça cujas peças estavam se encaixando tarde demais. Filipe se mexeu ao meu lado, soltando um gemido fraco. Me virei rapidamente para ele, segurando sua mão. Você está me ouvindo? Perguntei, com a voz carregada de urgência. Ele piscou devagar, os olhos pesados de dor e exaustão. O que aconteceu? Murmurou. Raul se afastou, dando espaço para que eu pudesse falar. Conseguimos sair do avião. Você desmaiou, mas esse homem nos encontrou e nos trouxe para cá. Estamos seguros, por enquanto. Filipe franziu a testa, os pensamentos ainda confusos. E os outros? A pergunta bateu em mim como uma lâmina afiada. Baixei os olhos, tentando encontrar palavras que não doessem tanto. Eles não conseguiram. O silêncio que veio depois pesou no ar como um fardo invisível. Filipe fechou os olhos por um longo momento, e eu soube que ele tentava processar aquela verdade. Raul quebrou o silêncio com sua voz firme. Vocês precisam descansar. Amanhã, vamos sair daqui. Aquilo me fez hesitar. Para onde? Ele se levantou, pegando um casaco pendurado na parede. Para onde conseguirem continuar vivos. Tentei entender o que ele queria dizer, mas meu corpo estava no limite. Minhas pálpebras pesavam, e a exaustão finalmente me venceu. Acordei sobressaltada algumas horas depois, o calor da fogueira agora apenas brasas. Algo estava errado. Raul não estava na cabana.
Felipe dormia profundamente, ainda debilitado. O vento lá fora tinha ficado mais forte, e um som estranho veio da floresta. Me levantei devagar, ignorando a dor nos músculos, e fui até a porta. A noite estava mais escura do que antes, e a sensação de que algo nos observava me fez estremecer. Então, vi uma silhueta à distância. Raul. Mas ele não estava sozinho. 2 homens estavam com ele, e suas posturas não indicavam nada bom. Meu estômago se revirou. Eu sabia que algo não estava certo. Raul estava nos protegendo ou nos entregando. Fiquei imóvel, observando enquanto os homens gesticulavam, parecendo discutir algo. O medo voltou a tomar conta de mim, e meu coração batia tão alto que eu achava que poderiam ouvi-lo lá fora. Antes que pudesse tomar uma decisão, a voz grave de Raul cortou a noite. Pode sair, Larissa. Sei que está acordada. Engoli em seco. Felipe ainda estava vulnerável. Eu não tinha para onde correr. Abri a porta devagar, saindo para o frio da madrugada. Os homens me olharam de cima a baixo, e um deles sorriu de lado. Então é por causa dela que estamos aqui? Raul cruzou os braços, seu rosto impassível. Não sei o que vocês querem, mas não vão machucá-la. O outro homem riu, dando um passo à frente. Não queremos machucar ninguém. Só queremos respostas. Meu peito subia e descia rápido demais. Que respostas? O homem me analisou por um momento antes de responder. Por que você ainda está viva? O ar pareceu desaparecer dos meus pulmões. Raul se colocou entre nós. Isso não importa. Eles precisam sair daqui. O homem negou com a cabeça. Importa, sim. Tem gente que pagaria muito para entender como ela sobreviveu a essa queda. Senti meu sangue gelar. Eles sabiam mais do que eu imaginava. Felipe tossiu dentro da cabana, e os homens desviaram o olhar rapidamente. Aproveitei a distração e fiz o único movimento que poderia nos salvar. Corri. Os galhos cortavam minha pele, e o chão úmido fazia meus pés escorregarem. Eu não sabia para onde estava indo, mas qualquer lugar era melhor do que ficar ali. Os gritos atrás de mim indicavam que estavam me seguindo. Meu corpo implorava por descanso, mas eu não podia parar. Eu não podia deixar que nos encontrassem. Porque, de alguma forma, eu sabia. Se me pegassem, nunca mais voltaria para casa. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.